eu vou falar sobre Sérgio Carrara e Júlia Cis. Sérgio Carrara é professor do Instituto de Medicina Social e estudou na UERJ. Já o Júlia Cis nasceu em 1957 em São Caetano do Sul, São Paulo. E também é professor do Departamento de Antropologia e pesquisador do Núcleo de Estudos de Gênero, em Pagu e Unicamp. Ele estudou na USP, que é a Universidade de São Paulo. Esses dois autores tentam explorar a forma como o brasileiro organiza categorias ou identidades sexuais, transformando-se às vezes num eixo para a construção de uma identidade nacional caracterizada como exótica, retardária e não ocidental. Bom, se a brasilidade vem sendo construída em base a mais de um século com referência privilegiada à sexualidade, não deve causar espanto que as vicissitudes do processo de construção e reconstrução de uma identidade nacional se espelhem também nos estudos sobre a homossexualidade. Nosso objetivo é explorar de modo particular o jeito pelo qual o brasileiro organiza suas características ou identidades sexuais, e isso vem sendo tematizado desde os anos 70, transformando em certos casos em eixo para a construção de uma identidade nacional que, caracterizado como não ocidental, aparece frequentemente marcada pelo exotismo ou pelo atraso. Nela é possível rastrear as bases de alguns problemas e conceituações centrais dos atuais estudos sobre a sexualidade que influenciam pelas vertentes pós-estruturalistas e pelos estudos queer, né, que enfatizam a instabilidade e fluidez das identidades sexuais e a imbricação da sexualidade em relações de poder e hierarquias sociais dinâmicas e contextuais. Homens sexualmente passivos, tratados como bichas, viados, etc., seriam percebidos como uma espécie de híbridos, nos quais atributos anatômicos masculinos se misturariam a características de gênero femininas, as famosas almas femininas em corpos masculinos. A nossa sociedade tem uma imagem construída na nossa cabeça de que num relacionamento homossexual vai ter aquele que se destaca como mais feminino, por assim dizer, e esse vai ser o passivo da relação. E geralmente vai ser o que mais vai sofrer nas ruas, no trabalho, em qualquer lugar, ambiente, enfim. Vai ser chamado de vários termos pejorativos. E, gente, não é assim que funciona. São dois homossexuais, dois homens que se amam e não tem essa de mulher na relação, nem nada do tipo. O segundo modelo teria sido formulado sobretudo por médicos e psiquiatras, e nele orientação sexual e gênero se desarticulam progressivamente nos seus termos. Os homens que mantivessem relações sexuais com outros homens seriam considerados homossexuais, não importando mais a posição ativa ou passiva que assumissem. Mantendo a disjunção entre a orientação sexual e gênero, e apoiando-se no dualismo hétero/homossexualidade, apenas alteraria o valor dos termos, contestando o estigma de anormalidade ou doença atribuído à homossexualidade. A emergência do modelo igualitário estaria, segundo o autor, relacionada com toda uma transformação social das classes médias e altas das grandes metrópoles do país, senão com a própria constituição dessas classes. Ser homossexual não é ser retardário ou significa que está doente. Pelo contrário, não estamos danificados para sermos consertados. A sociedade e a doutrina religiosa ratificam tanto essa ideia que às vezes acreditamos. Não há cura.
Nós somos a cura para todo esse preconceito. A comunidade LGBTQIA+, vem crescendo constantemente, o que é um bom sinal, visto que tem famílias dando suporte e incentivando seus filhos cada vez mais. Eu tenho muito orgulho dessa geração, que enfrenta seus medos diários com muita coragem e iniciativa, prezando assim pela sua liberdade e por toda forma de amor. Vou falar sobre um artigo de Karen Giffen, onde ela trata sobre violência de gênero, sexualidade e saúde. Esse artigo que ela escreveu é basicamente sobre como as mulheres e os homens se comportam na sociedade, como é essa comparação sobre como os homens eles se sobressaem mais do que as mulheres, como as mulheres são mais inferiores do que os homens, de acordo com a nossa sociedade. Ela fala também sobre estupro, desde criança, adolescente, adulto. Ela vai falar também sobre como nós somos inferiores devido aos homens e entre outras coisas. Vou falar um pouco sobre o panorama internacional, que é basicamente estudos feitos por uma mulher chamada Eise, e ela fez um estudo para ver porcentagem de mulheres, entre outras coisas. Bom, 35 estudos de 24 países revelam que 20% e 75% das mulheres já foram vítimas de violência sexual física pelos parceiros. Em estudo como amostras nacionais dos Estados Unidos e Canadá, 28% e 25% das mulheres, respectivamente, reportam que foram vítimas desse tipo de violência. Em cidades dos Estados Unidos, uma entre cada 6 mulheres grávidas já foi vítima da violência dos parceiros durante a gravidez, enquanto de 10% a 14% de todas as mulheres norte-americanas declararam que os maridos a forçaram a fazer sexo contra sua vontade. Naquelas que são vítimas habituais de violência física dos parceiros. Quanto ao estupro em geral, eles chamam a atenção para 6 estudos nos Estados Unidos que sugerem que entre 1/5 e 1/7 das mulheres norte-americanas serão vítimas de estupro durante sua vida. Dados obtidos dos Centros de Atendimento à Vítima de Estupro em 7 países mostram que de 36% a 58% das vítimas de estupro ou tentativas de estupro têm menos de 16 anos. 18% a 32% têm menos de 11 anos. E em 60% a 78% dos casos, o agressor é uma pessoa conhecida. Dados dos Estados Unidos indicam que de 27% a 62% das mulheres sofrem pelo menos um evento de abuso sexual, não necessariamente estupro, antes dos 18 anos, enquanto o estudo do governo do Canadá estima que 25% das meninas sofrem algum tipo de abuso sexual antes dos 17. Dados brasileiros apresentados por Eise incluem estudos de 1987 de 2.000 casos de violência registrados num período de 5 meses numa delegacia de mulheres em São Paulo. 70% desses casos ocorreram no lar e, em sua quase totalidade, o agressor o parceiro, sendo que 40% referiram-se danos físicos sérios. Bom, aqui ela tá falando que muitas das mulheres estão sofrendo agressão, muitas mulheres, essa é uma porcentagem que, tipo assim, as pessoas denunciaram, fora as outras porcentagens que as mulheres não têm coragem de denunciar, não têm coragem de dizer, onde adolescentes, onde crianças não conseguem dizer, não conseguem chegar e falar com os pais, não conseguem falar com uma pessoa, porque não se sentem seguras com isso, porque realmente é uma coisa que não dá pra falar assim, porque é uma coisa traumatizante. Então ela fez esse estudo de pessoas que denunciaram, que conseguiram denunciar e chegou nessa conclusão. Aqui também ela diz que muitas dessas crianças, desses adolescentes, quando vêm sofrendo abuso desde pequena, elas vêm sofrendo vários tipos de danos psicológicos e até mesmo danos físicos. Porque muitas das vezes o parceiro é muito agressivo, ele é muito... não tem nenhum tipo de cuidado e acaba prejudicando a menina. E ela vem sofrendo danos psicológicos também, porque desde pequena vem sofrendo aquele tipo de abuso, não consegue conversar com alguém, não consegue ter a confiança de chegar para uma mãe, para um pai e falar. Até porque esses tipos de estupro acontecem muitas vezes dentro da família, pode ser um pai, um tio, um avô, um padrasto, e ela não consegue chegar na mãe e conversar falando: mãe, eu tô passando por isso, isso e isso, porque quando elas chegam e conversam, a mãe fala que ela tá ficando maluca, a mãe fala que ela tem que parar de falar essas coisas, porque isso acontece muitas das vezes. Pode estar acontecendo na sua família, pode não estar acontecendo, pode estar acontecendo aqui, e ninguém vai saber, porque a menina não tem essa coragem. Porque muitas das vezes ela vê dentro de casa a mãe ou o pai falando que a culpa é da vítima, falando que a culpa é da menina, e como que a gente tem coragem de chegar e falar pra mãe, sendo que a mãe vai falar que a culpa é nossa.
Então é muito difícil chegar e conversar, é muito difícil você ir e falar pra pessoa, sendo que você vai receber crítica, em vez de a mãe chegar e te dar o total apoio. E ela também faz um quadro falando sobre vitimização de gênero, que é basicamente abuso sexual de crianças, estupro, abuso físico e psicológico por um parceiro íntimo. As consequências não fatais disso na saúde física é DSTs, lesões, doença pélvica inflamatória, gravidez indesejada, aborto espontâneo, dor pélvica crônica, dor de cabeça, problemas ginecológicos, abuso de drogas e álcool, comportamentos danosos à saúde, fumar, sexo inseguro, entre outros, abuso sexual de crianças, aleijamento parcial ou permanente. E na saúde mental vem depressão, ansiedade, disfunção sexual, desordem de alimentação, problemas múltiplos de personalidade e comportamentos obsessivos compulsivos. E vem as consequências fatais, que no caso seria o homicídio e o suicídio. A Izzy conclui no final desse artigo, dessa pesquisa que ela fez, que a violência é um fenômeno extremamente complexo, com raízes profundas nas relações de poder baseadas no gênero, na sexualidade, na autoidentidade e nas instituições sociais. E que em muitas sociedades o direito masculino a dominar a mulher é considerado a essência da masculinidade, que é basicamente se o homem não impor, se o homem não chegar e dominar, se o homem não chegar e bater o pé e falar alto e fazer isso, fazer aquilo, ele não é homem. Então ele já vem desde pequeno com essa ideia implantada na cabeça dele, que se ele não chegar e fizer, se ele não chegar e mostrar para todo mundo que ele é realmente um homem, um machão, ele não é homem. Então isso vem desde pequeno, desde criação, desde tudo. E na sociedade a gente continua empurrando isso pela goela deles e eles continuam fazendo isso. Não justifica nada que eles fazem, mas na sociedade é um tipo de coisa que é coisa de homem. E agora, para finalizar, o último título que ela fala é sobre gênero, sexualidade e as raízes da violência contra a mulher. Bom, aqui ela basicamente fala sobre como o homem ele tem que ser o cara que domina e a mulher tem que ser a mulher que simplesmente, como nós dizemos, é passiva. Que ele, desde pequeno, como eu disse, ele já vem com a família implantando na cabeça dele que ele é o homem, que ele tem que botar as rédeas na casa, que ele tem que segurar tudo, que ele é o cabeça, que ele que manda. E nós mulheres, desde pequenas, somos criadas para ter filhos, para cuidar da casa, para obedecer o marido, ser totalmente submissa ao nosso marido. Aqui ela também fala que existem dois tipos de mulheres, que é o tipo de mulher que é a mulher de casa e a mulher da rua. Que a de casa, basicamente, é aquela que, quando o marido chega, a gente tá com a janta pronta, aquela que a gente cuida dos filhos, aquela que a gente fica arrumando a casa 24 horas por dia, temos que estar sempre belas, sempre lindas, sempre arrumadas, sempre depiladas, sempre perfeitas para o homem, não pra gente, para o homem. E a mulher da rua é basicamente aquela que usa shortinho, usa cropped, usa piercing, entre outras coisas, não usa maquiagem, é tipo de mulher desleixada. E também aqui ela fala muito em questão sobre o instinto do homem, como por exemplo, ela fala que quando a gente usa decote, quando damos decote, quando damos shortinho curto, aquilo é para chamar a atenção do homem, aquilo é para atiçar a mente do homem, para atiçar o homem, porque ela fala que o homem tem um instinto masculino, aquele instinto que não consegue se segurar quando vê uma mulher com decote, não consegue se segurar quando vê uma mulher com shortinho curto. E esse é o tipo de mulher que eles mais criticam. Esse é o tipo de mulher em que é denominada por um vocabulário chulo, onde eles mais criticam. É o tipo de mulher que não é mulher para casar, não é mulher para formar uma família. E quando eles estupram, é porque a mulher estava pedindo, é porque a mulher estava usando uma roupa muito curta, é porque a mulher estava usando certos tipos de... estava usando muita maquiagem, estava usando muito decote, estava usando muita pouca roupa, entre outras coisas. E o homem não conseguiu se segurar por puro instinto masculino. Que aí que entra a questão também em que o homem ele é muito cobrado desde pequeno.